Bom, e aqui comigo também na redação do jornalismo da Band já está o filósofo Luiz Felipe Pondé. Muito obrigado, professor, pela presença aqui também para dividir conosco o tema de hoje, né? Eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: o senhor vê diferença entre o público daquelas manifestações de 2013 e essas de agora, professor? Acho que a primeira diferença é que aquelas começaram com um grupo do Movimento Passe Livre, que é um grupo que está dentro do espectro do PT, portanto, de alguma forma, elas começaram próximos ao PT. De lá para cá o cenário mudou muito, o PT está bastante acuado, não significa que acabou, mas está bastante acuado e o perfil hoje, você tem mais famílias, crianças, idosos, ou seja, um perfil distante de movimentos profissionais de militância. Isso é muito diferente. E quando começou a mobilização através da reclamação das tarifas de ônibus, Sim. né? A gente via bastante jovens naquela época, né? O senhor acha que a juventude hoje está mais mobilizada? A juventude, a maior parte da juventude, principalmente de classe média para cima, continua mais próximo ao PT. Né? Continua ainda por conta de uma formação que vem de algumas décadas e que muitos professores fazem sistematicamente a cabeça dos jovens para que eles abracem pautas próximas ao PT ou similares. Agora, uma novidade que eu acho que tem nessas manifestações de hoje e nos movimentos que organizaram, é que você começa a ter jovens que se distanciam desse perfil. Então, eu acho que um saldo que a gente pode apontar é que hoje, cada vez mais no Brasil, existem jovens, não só jovens, mas jovens que se identificam com sociedade de mercado, com economia liberal e não se sentem obrigados a serem socialistas para se acharem do bem. Ou seja, isso é positivo? Como é que o senhor vê essa participação dessa nova juventude? Eu acho que é fundamental, é positivo, primeiro porque toda vez que o jovem se interessa pela política é importante, né? E é importante porque a gente nunca teve uma opção de visão de mundo no Brasil para os jovens que não fosse uma visão, de alguma forma, organizada e orquestrada pelo PT e o seu grupo. E agora você tem a chance de alguns jovens enxergarem o Brasil diferente, enxergarem um Brasil com menos Estado, um Brasil com menos imposto, um Brasil com mais mercado e nem por isso se sentirem de alguma forma ligados ao passado da ditadura. Professor Pondé, tem sido cada vez mais comum nessas manifestações a gente ver protestos em cartazes ligando políticos todos juntos, por exemplo, da oposição, da situação, colocados no mesmo cartaz, né? O senhor acha que está havendo já uma aversão generalizada, perigosa contra os políticos do Brasil? Acho que isso é um risco, não é só no Brasil. Essa, digamos assim, uma certa crise da representação política profissional, digamos, né, do sistema político partidário, não é só no Brasil. Eu acho que aqui sim. Isso é uma coisa que a gente deve sempre pontuar, que numa democracia representativa não há opção fora do sistema político partidário. Então, é normal que exista essa certa aversão, porque a gente tem muitos políticos envolvidos em escândalos, e não só do PT. A tendência é que isso se amplie, certo? E a gente sabe que isso é histórico no país. Problemas de política ou corrupção. Então é normal que haja essa versão, porém a gente precisa baixar a bola e entender que é importante o sistema político partidário, portanto o que a gente tem é que reformá-lo, digamos assim, por dentro. E não achar que é possível eleger uma pessoa que não tem tradição política, que não entende de política e colocar no lugar do presidente. Como é que a sociedade vai se comportar a partir de agora com isso, diante dessa realidade? Eu acho que essas pessoas voltam para casa, para sua vida normal, digamos. Elas aguardam em que medida isso vai se manifestar no sistema representativo. Então, o que o PMDB vai fazer? O que o PSDB vai fazer? Eu imagino que o PT não vai dar a mínima para a manifestação, no sentido de que ele vai agir como se nada tivesse acontecido, como se ele continuasse a ter absoluto direito, como se essas pessoas fossem todas pessoas de alguma forma alienadas, que não entendem que o PT continua sendo o grande salvador da pátria. Eu acho que isso está no DNA do PT. Agora, essas pessoas, eu acredito que elas vão, se não acontecer nada dentro de 2 meses, pode acontecer de novo outra manifestação e, portanto, eu acredito que a população, a soberania popular, como a gente diz, vai continuar a pressionar o governo. Professor Pondé, de agora em diante, é cada vez mais presente essas manifestações, pelo que o senhor está dizendo, do comportamento do povo, do público? Eu acho que
a primeira pergunta que você me fez, que nos remetia a junho de 2013, né? A pergunta que eu fiz, só para quem está ligado agora, que eu perguntei para o senhor se havia diferença de público entre aquelas manifestações de 2013 e essas de agora, né? Então, apesar de que tem diferença, elas apontam para um arco, né? Desde junho de 2013 que a gente tem tido manifestações. Mesmo guardando diferenças, a gente tem manifestação. Então, eu acredito que sim, há uma tendência a continuar as manifestações, a aumentar, se for necessário, no sentido de pressionar o governo do PT, que não vai entregar o jogo facilmente. E há de se registrar um fato importante. Queria que o senhor falasse sobre esse fato, a ausência de violência nessas manifestações. Olha, eu acho que a ausência tem, primeiro, o fato de você não ter pessoas com posições opostas uma do lado da outra, né? Primeira coisa. Segundo lugar, essas manifestações que têm tido um perfil antigoverno, elas desde março de 2015, né? No dia 15 de março de 2015, há um ano atrás mais ou menos, elas têm um perfil que é família, criança, cachorro, avó, né? Carrinho de bebê. Então, é uma manifestação que não é feita por manifestantes profissionais. É uma manifestação que é feita num misto de grito de desabafo e uma atividade de domingo que reúne passeio e política. Portanto, ela tem um perfil familiar. E, portanto, ela não tende à violência. Justamente por isso. Muito bem, eu sei que o senhor não tem bola de cristal, mas o senhor consegue analisar o comportamento da sociedade. O que dá para prever de agora em diante? Olha, eu acho que mantidas as condições de temperatura e pressão, por isso eu quero dizer, uma economia paralisada do jeito que está, né? Falta de horizonte, governo imobilizado. Acredito que o PT vai querer dar o troco para esses manifestantes, ou seja, levar para a rua. Não acredito que consiga um número significativo, apesar de que o PT tem uma máquina de manifestação profissional, mas acho que os próximos dias a gente vai ter um PMDB apontando para o desembarque, a gente vai ter uma tentativa de agilizar o impeachment, a gente vai ter um PT querendo responder com manifestações na rua e, lá na frente, a possibilidade de mais uma manifestação para dar mais uma tentativa de checkmate no governo. Muito bem, nós conversamos aqui com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Professor, muito obrigado, senhor, pela participação nesse dia de plantão do jornalismo da Band no domingo de manifestações aqui. Muito obrigado pela participação. Até a próxima.